E diante desse cenário de ameaças de Donald Trump, o Brasil também pode se ver numa encruzilhada no comércio externo. Isso porque, como a gente trouxe agora, né, assim como a Índia, nos 6 primeiros meses do ano, o Brasil importou 7,9 milhões de metros cúbicos, quase 8 milhões de metros cúbicos de óleo diesel, sendo 61% diretamente da Rússia. E por isso, deve haver muitas dificuldades para, se o Brasil decidir, por exemplo, parar de comprar da Rússia. Para explorar esse assunto, esses riscos e benefícios, chamo agora o presidente executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o Sérgio Araújo, que já divide tela aqui comigo no Money, e a quem eu agradeço pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Vitor. É sempre um prazer estar conversando com vocês na CNN Money. O prazer é nosso. Sérgio, a gente percebe uma importância bastante significativa dessas importações de diesel da Rússia. Cerca de 40% do diesel importado pelo Brasil vem da Rússia, né? Apesar desse número gritante, a associação, o setor, ele estaria disposto a buscar outras frentes para que, por exemplo, a economia como um todo não fosse impactada por uma tarifa que poderia chegar a 100%, né? Se a gente levar ao pé da letra as ameaças de Donald Trump? Bom, Vitor, sem dúvida, este é um assunto muito importante e preocupante para todos que atuam aí na cadeia de suprimento de combustíveis de um modo geral, em especial do diesel aqui no Brasil, né? O diesel, ele é muito importante para a economia brasileira. A gente tem no nosso país um modal rodoviário que predomina na movimentação de cargas, na movimentação de pessoas também. Então, é muito importante essa garantia do abastecimento. Como você falou, 61% do diesel importado, que é um volume bastante expressivo, né? Nós importamos no primeiro semestre 7,9 milhões de metros cúbicos, 61% desse volume vem da Rússia, e com essas ameaças de sanções secundárias, que poderiam impedir aí as empresas brasileiras de continuar comprando diesel da Rússia, é um grande desafio encontrar fornecedores alternativos, uma vez que o fornecedor tradicional de diesel para o Brasil são as refinarias americanas, né? O produto carregado lá no Golfo dos Estados Unidos. E hoje esse produto americano ele tem atendido aí as necessidades dos países da União Europeia que deixaram de comprar o diesel russo. Então, nós vamos ter, caso efetivamente sejam realizadas aí as sanções secundárias ameaçadas não só pelo Trump, mas também pelo chefe da OTAN, vai ser necessário buscar fornecedores alternativos junto aos países árabes, principalmente aí o Emirados Árabes, a Arábia Saudita, a OTAN, a Oman, perdão, Catar, mas não será muito fácil encontrar disponibilidade de um volume tão grande como o que a gente tem comprado da Rússia, não. Era o que eu ia te perguntar, Sérgio, sobre essa oferta, disponibilidade de oferta de diesel, mas não só, né? Você respondeu, né, que países que poderiam, de alguma forma, né, compensar esses embarques de diesel para o Brasil, mas eu queria entender se haveria, por exemplo, na leitura da associação, da Abicom, a possibilidade de o Brasil impulsionar a sua própria produção de óleo diesel, né? Ou não, ou isso seria inviável? Isso não é factível, viu, Vitor? A gente, para aumentar a produção de óleo diesel, a gente precisaria realizar investimentos, mais investimento nas refinarias. Eu acredito que esses investimentos já foram feitos nas refinarias nacionais. A gente já tem hoje um perfil de refino que favorece a produção ou maximiza a produção de óleo diesel, considerando o perfil da nossa demanda, né? O derivado de petróleo mais consumido no Brasil é o diesel e as refinarias maximizam a produção. Então, não é possível, em curto prazo, a gente aumentar a oferta. Existem alguns projetos aí, tanto aqui no Rio de Janeiro, né, no Complexo Boa Ventura, existe a expectativa de aumento também da capacidade de produção da refinaria lá de Suape, da Reneste, mas não é
assim de curto prazo, não. Nós estamos falando aí de 3, 4 anos para que a gente tenha um aumento na capacidade de oferta, mas nesse mesmo período a tendência tendo uma economia pujante como a gente está tendo hoje, é uma tendência também do aumento de consumo. E com isso, a nossa previsão, e também a previsão que foi feita pela EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, é de que a gente vai manter com todos esses investimentos previstos e também com a transição energética que está sendo impulsionada aí com o aumento do percentual de biodiesel no diesel, mesmo com essas iniciativas, entrada de gás natural, eletrificação de parte da frota, mesmo com todas essas ações, nós vamos continuar dependentes, sim, da importação do óleo diesel por muitos anos. E Ah, nós pens... estamos falando aí pelo menos até 2034, 2035, nós vamos precisar estar importando algo em torno de 25 a 30% da demanda. Pensando exatamente nessa perspectiva de um impacto inflacionário, Sérgio, a gente consegue já projetar algum tipo de reação em cadeia dessa transferência de preços, né? O quanto, por exemplo, outros combustíveis e, evidentemente, também alimentos podem ficar mais caros se, evidentemente, né, essa relação, né, essa possibilidade de uma relação comercial que envolva não só o diesel, né? A gente tem também uma dependência muito significativa dos fertilizantes russos, mas pensando especificamente no diesel e nessa transferência dessa pressão inflacionária para a cadeia de alimentos, por exemplo, de combustíveis, a gente já consegue mensurar qual seria esse impacto? Vitor, o que a gente pode afirmar é que, tendo a Rússia saindo do jogo, deixando de ofertar, vai haver um desequilíbrio importante no balanço aí de oferta e procura, oferta e demanda. E, naturalmente, se você reduz a oferta, a tendência é de aumento de preço. Aumento para quanto? É difícil da gente quantificar esse aumento. E, sem dúvida, é o que você falou, tendo aumento no diesel, que é esperado caso a Rússia deixe de ser o fornecedor do Brasil, do óleo diesel, né? Aumentando o preço do óleo diesel, você tem um aumento em cadeia. Né? Como falei, 65% da movimentação de cargas no Brasil é feita pelo modal rodoviário, que é dependente do óleo diesel. E aumentando esse custo do óleo diesel, aumentam também os preços dos materiais e dos produtos que são transportados. Então, existe sim um impacto primário no preço do óleo diesel e depois tem os impactos, vamos chamar assim, de secundários nas mercadorias, nas passagens de ônibus, enfim, é um impacto inflacionário, sem dúvida, que neste momento muito difícil da gente estimar para quanto seria esse aumento. Eu não consigo estimar qual Claro. será o aumento, mas posso afirmar, sem dúvida, de que, tendo esse desequilíbrio entre oferta e demanda, a tendência é de aumento de preço, sim. Sérgio, você citou alguns países do Oriente Médio, né, como possíveis novos fornecedores de óleo diesel para o mercado brasileiro, mas os Estados Unidos, eles também são, né, um exportador relevante de óleo diesel aqui para o mercado brasileiro, evidentemente muito menos do que a Rússia, o ponto não é esse. O ponto é, eles teriam capacidade de alguma forma, pelo menos aplainar essa crise de oferta, né, decorrente dessa possível restrição à entrada de diesel russo aqui no país ou não? Os Estados Unidos, se você olhar os números do primeiro semestre agora de 2025, eles já foram responsáveis aí pelo o fornecimento de 24% do óleo diesel importado pelo Brasil. É um volume bastante expressivo. Nós temos 61% veio da Rússia e 24% veio dos Estados Unidos. As refinarias americanas têm uma capacidade bastante elevada e, de fato, os Estados Unidos é um país exportador. O que dificulta o acesso ao produto americano no momento é o fato dos países da União Europeia estarem comprando diesel dos Estados Unidos. Então, a oferta foi enxugada, ela foi bastante reduzida. Nós temos dúvidas se
com essas sanções secundárias e o impedimento de compra do diesel russo, se buscar aumentar a compra nos Estados Unidos, qual seria o limite? O que nós entendemos de que não será possível buscar um volume tão expressivo é, a partir das refinarias americanas. A gente vai sim precisar de outros fornecedores além do produto americano. Sem dúvida, vai haver uma preferência pelo produto americano em função do posicionamento logístico. Nós estamos aí há 10, 15 dias de viagem só de um navio do Golfo Americano até os portos brasileiros, mas não acredito que será suficiente e, de novo, com uma tendência também de impacto no preço em função desse desequilíbrio entre oferta e demanda. Um cenário bastante preocupante, né? A gente conversou aqui com Sérgio Araújo, presidente da ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a quem eu agradeço pela disponibilidade para essa conversa aqui no Money. Ok, Vitor, estamos sempre à disposição para conversar com vocês aí. Nós também, Sérgio, um abração.